Graças a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Te convido a pegar a sua Bíblia também. Abrir no livro de 1 Samuel. O capítulo 1. Se você encontrou na sua casa, 1 Samuel capítulo 1, aqui nesse lugar, é só você dizer célula que eu vou ouvir. 1 Samuel 1, eu já estou ouvindo gente falando célula nas casas aí, olha, eu estou ouvindo. 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos ler primeiro dos versos 1 ao 3. Diz assim a Bíblia: Havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, seu nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Ele tinha duas mulheres, a primeira se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Este homem todo ano subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ofni e Finés, dois filhos de Eli, estavam ali como sacerdotes. O microfone pode abaixar só um pouquinho, bem como o teclado um pouquinho também. Pode aumentar mais. Nessas semanas, nesses dias que nós vamos estar reunidos a partir de hoje, estamos iniciando uma série de pregações. Já tinha uma palavra no meu coração que queimava, e aí eu resolvi aproveitar esse momento para que você e eu pudéssemos aprender e entender algumas coisas sobre a palavra do Senhor. Então nós estamos iniciando uma série de pregações. Eu começo hoje, continuo na terça-feira, depois na semana que vem no domingo. Eu não sei ao certo, porque eu não terminei ela toda, mas quantas mensagens serão. Mas o que eu sei é que tem uma direção do Senhor para esse momento, e certamente você aqui, na sua casa, onde você estiver agora, você vai compreender o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Então, o título dessa série de mensagens é Samuel, chamado para uma nova geração. Quando estou falando de uma nova geração, é não porque uma geração vai ser destruída, vai ser acabada, exterminada, e uma outra vai tomar lugar, mas é porque precisa uma geração entender novas atitudes, novo posicionamento, para que se torne de fato uma nova geração. Assim como você nasceu de novo, eu acho que muitas coisas na nossa geração também precisam nascer novamente, para que nós nos posicionemos com a responsabilidade que o Senhor nos entregou. E quando eu pedi ao Senhor para poder falar ao meu coração, me lembrando sobre Samuel, é justamente porque Samuel, de maneira objetiva, ele é um vínculo entre a herança de Moisés e Josué. Então pensa Moisés arrancando o povo da terra do Egito, e logo depois vem Josué fazendo com que o povo entre na terra da promessa. Logo depois disso tem um hiato, não um hiato, existe fatos, mas naquilo que diz respeito à herança de continuidade de Moisés e Josué, parece que alguma coisa se rompe no meio do caminho. E no meio dos juízes, o povo começa agora a viver em altos e baixos. O povo, em algum momento, eles são avivados porque chega um dos juízes, de repente eles caem de novo nos seus pecados, de repente eles se levantam novamente, daqui a pouco eles caem novamente. Então eles tinham um caminho muito bem traçado até Canaã. Eles tinham muito bem traçado um caminho, mas eles não se mantiveram firmes nesse caminho. E aí a Bíblia vai dizer para a gente, lá em Atos 13, 20, no testemunho de Paulo, quando ele fala lá em Antioquia, ele deixa claro que Samuel está entre nós, entre o último juiz. E quando chega em Atos, no capítulo 3, 24, um pouco antes, mostra que ele é primeiro profeta. Então a Bíblia deixa claro que ele está entre o juiz
e entre profeta. Ele é o último juiz e profeta. Ele vem agora para tomar novamente lugar de Josué, que foi um grande profeta, um grande líder, mas também um grande profeta no meio do povo. Alguém que liberou a palavra do Senhor, que disse que o povo iria vencer, que disse que da paz do Senhor coisas aconteceriam. Então ele se inclui nesse grupo de pessoas que tem esse chamado profético. E Samuel agora vem exatamente para poder fazer isso. Olha, no período dos juízes parece que de vez em quando vivíamos em altos e baixos, de vez em quando servia a Deus, de vez em quando não servia mais a Deus, mas quando Samuel vem, ele vem justamente para poder resgatar esse tempo, esse período na direção de uma terra de promessa, daquilo que o Senhor preparou sobre a vida do povo. Então quem é Samuel? Samuel é essa figura, ele é a esperança de volta, de resgate. Ele é a esperança, ele é a porta que se abre, ele é a luz que ilumina no meio da escuridão. Obviamente que não o homem Samuel, mas aquilo que estava sobre ele, até porque Samuel significa o nome de Deus. Samuel significa o nome do Senhor. E quando a gente fala do nome do Senhor, do nome de Deus, a gente está falando que o que falta muitas vezes à nossa geração é nascer o nome de Deus, é nascer o nome do Senhor em muitas coisas. Mas o povo de Israel, você vai perguntar para mim, pastor, o povo de Israel no tempo do juízo, eles não serviam a Deus? Serviam, mas também não serviam. Ao mesmo tempo que eles confessavam com sua boca, o coração estava longe deles, longe do Senhor, desculpe. Então Samuel agora é essa figura que vai mostrar para o povo que algo diferente precisava nascer ali. Então, para entendermos melhor isso, para compreender melhor o que está acontecendo, o que vai acontecer sobre Samuel, a gente precisa compreender também o papel de Ana nisso. Quem é Ana? Ana, ela é a figura de uma geração estéril. Então Samuel, quando ele vai nascer da geração estéril. E Deus precisa mostrar para o povo dele, que estava ali em volta, que através de uma mulher estéril, Ana, era a condição espiritual em que o povo também estava envolvido. Então, quando nós lemos esse texto da palavra, nós estamos lendo apenas uma história sobre uma mulher que era estéril. Mas estamos lendo uma história da qual Deus preparou para que pudéssemos aprender de como uma geração estéril, como pode ser ruim estar no meio de uma geração estéril. E Samuel, ele vai vir como um filho preparado do Senhor justamente para poder mudar essa história. Agora, para entender essa geração de Ana como uma geração estéril, nós precisamos entender quais os elementos que estavam na história de Ana. Então, o primeiro elemento que está no meio da história de Ana, versículos 4 e 5, vão ensinar isso para a gente assim. Quando Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício à sua mulher. Vou repetir, ele dava porções do sacrifício à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, mas dava a Ana porção dupla ou porção dobrada, porque ele a amava, embora o Senhor a tenha tornado estéril. Até aqui. Interessante que Eucana, o nome Eucana significa Deus criou. Deus criou. O Deus que cria, ele não cria sem propósito, mas ele cria com propósito. Ele cria com objetivo. Ele sabe o porquê que ele cria. Então o Deus que te criou, o Deus que me criou, ele criou com um propósito, ele criou com um projeto. Ele não nos criou para darmos errado, ele nos criou para nós darmos certo. Não o certo que nós queremos dar, mas o certo que ele quer que nós possamos dar. Então, dar certo não na nossa visão, não na nossa ótica, mas dar certo segundo aquilo que está no coração dele, segundo da ótica dele, segundo o desejo dele. Então, muitas vezes na sua vida, você fica tentando dar certo do seu próprio jeito, a sua própria maneira. E o que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha só, não tente dar certo a partir do seu jeito, mas tente dar certo a partir da minha palavra e do jeito que eu tenho para a sua vida. O que o Senhor quer é isso. Então Eucana é quem? É o Deus que criou. E o Deus que criou com propósito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe várias vezes a imagem da igreja do Senhor como a esposa amada, como a noiva amada. E Deus como marido. Chega a usar até o profeta
para que o profeta Oséias casasse com uma mulher de prostituições, para poder mostrar ao povo como ele se sentia, e mostrar a Oséias, fazer com que ele tivesse o sentimento de como ele se sentia em relação ao adultério, quando o povo não o honra, quando o povo não o reconhece. Então a imagem da igreja, a imagem do povo de Deus é muito clara na palavra quando fala sobre esposa também. Então eu quero que você entenda isso. Então quem é Eucana? É o Deus que criou. É o Deus que criou, que tem agora, debaixo dele, Ana, Penina e seus filhos. E esse Deus criou, esse Deus que age, ele age no meio de uma história de alguém, para fazer com que essa história seja uma história abençoada, que dê certo. Eucana olha para Ana, então pensa, Ana é geração, Eucana o Deus criou. E Ana, a geração, não conseguia ter filhos. Não conseguia frutificar, não, era estéril, ela não conseguia produzir. E Eucana, o Deus criou, olha para Ana, e enquanto ele faz o sacrifício, ele separa a porção e dá uma porção para Penina, e dá uma porção para os filhos e filhas. Mas quando ele chega para Ana, ele dá porção dobrada, e a Bíblia diz que ele dá porção dobrada porque ele a amava. E por que ele oferece uma porção dobrada para Ana? Apenas porque amava? Não, primeiro que obviamente o amor de Eucana era suficiente. O amor do Deus criou é suficiente. Aquilo que você não esteja conseguindo fazer, aquilo que você não está conseguindo alcançar na sua vida, aquilo que não está acontecendo contigo, e você se sente estéril, se sente uma terra deserta, uma terra seca, o Deus criou, o Eucana, ele sempre te ama, e ele te ama para entregar uma porção dobrada sobre a sua vida, para dizer, você não está produzindo agora, mas vai chegar a hora que você vai começar a produzir, vai chegar a hora que você vai começar a frutificar, porque eu estou entregando sobre a sua vida porção dobrada, porque eu sei o que pode acontecer através de você. Então imagine Deus dizendo isso para uma geração: olha geração, você não está produzindo, olha geração, você não está dando certo, olha geração, o teu testemunho não está sendo como eu queria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, geração, deixa eu dizer uma coisa para você, Brasil, deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve, eu te amo tanto, que eu separo porção dobrada, eu entrego sobre a sua vida, porque eu acredito que você pode fazer muito mais, e ser muito mais do que você tem sido até o dia de hoje. A porção dobrada é para mostrar isso, que o Deus que criou, ele continua amando e ele não abandona. Talvez Ana se sentia até culpada por não ter filhos, talvez até você se sinta culpado por alguma coisa, e talvez até seja mesmo culpado por causa de alguma coisa que esteja acontecendo, mas vem se sentindo assim, estéril. Mas sabe que o amor de Deus manifestado hoje sobre a sua vida, ele é manifestado hoje sobre a sua vida. Deus está mandando dizer para você que está aqui, Deus está mandando dizer para você: eu te amo, e eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Talvez você não esteja dando certo até agora, mas eu continuo acreditando em você. Eu continuo apostando em você. Eu continuo confiando que você tem muito mais para oferecer. O segundo elemento dessa geração de Ana, essa geração estéril, ele não está propriamente em Ana, mas ele está ao redor. Ele está em Penina. E aí quando a gente olha para a vida de Penina, no versículo 4, a Bíblia diz para a gente, você pode acompanhar aí, que quando Eucana sacrificava, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, a todos os filhos e filhas de Penina. Então o problema daquela geração não era um problema de ausência de filhos, e isso é muito importante. O problema não era a falta de filhos. Eucana, o Deus criou, tinha filhos. O Eucana tinha filhos através de Penina. Então o problema dele
Eucana não era a falta de filhos. Vamos entender a geração. O problema para Deus não é a falta de filhos. O problema é outro. Penina tinha. E qual era então o problema? O problema é que a nossa geração, por mais que ela não tenha ausência de filhos, ela tem filhos. Mas ela tem filhos, e muitos filhos, que não conseguem mostrar a sua relevância. Não conseguem marcar a própria história com aquilo que Deus tem, e não conseguem marcar a história de outros com aquilo que Deus tem na vida dele. Por quê? Porque a mesma ideia que havia sobre o juízo, você lê o livro de Juízes vai perceber isso, a oscilação, a inconstância, ela faz com que não existam pessoas que sejam comprometidas, porque a filiação é muito mais do que a criação. Então o Deus criou, cria, mas Ele quer que nós nos pareçamos com Ele como filhos, e não apenas como homens e mulheres que foram criados por Ele, mas Ele quer que você compreenda que você é filho, e filho se parece com o pai. Os filhos se parecem com você, eles vão se parecer com jeito. Há quem diga até que as maiores crises que nós temos com os nossos filhos em determinada área é justamente onde nós mais nos parecemos com eles, ou eles, melhor, se parecem conosco. Então os filhos se parecem com seus pais, e nós somos chamados a nos parecer com Jesus, a nos parecer com o nosso Pai. E eu pergunto para você, você tem se parecido com Ele? Quando olham para a sua vida, tem conseguido perceber a presença do Senhor? E talvez diga para mim, pastor, eu não consigo do jeito que eu gostaria, mas eu estou aqui para dizer para você que Ana estava até desacreditada, mas o pai tinha a porção dobrada sobre a vida dela para poder dizer, não, mas eu estou aqui para poder te abençoar e acreditar em você ainda. Então você imagina você dizendo, eu não estou conseguindo fazer tudo que eu posso, mas ele está dizendo para você, eu sei que você não está conseguindo fazer, mas eu continuo acreditando em você. Isso é maravilhoso. O que aquela geração precisava era de filhos com relevância. Os filhos de Penina não marcaram geração. Não sabemos o nome dos filhos de Penina, não sabemos o nome das filhas de Penina, mas vocês sabem muito bem que o primeiro filho de Ana, a gente vai saber o nome. E por que a gente vai saber o nome dele? Porque ele nasce com relevância, ele cresce com relevância, crendo na palavra, crendo naquilo que o Senhor iria fazer, crendo na promessa, crendo na dedicação. É isso que vai acontecer. Então você foi chamado para poder marcar a história. Pastor Rodrigo, eu sou chamado para marcar a história de quem? Quem é que está do seu lado aí? Na sua casa? Quem é que está do seu lado? Você foi chamado para marcar positivamente a vida dessa pessoa. Você foi chamado para abençoar essa pessoa. Então, por favor, olhe para ela, porque eu acho que não pode mais dar a mão, e diga para ela, eu sou chamado para marcar a sua história. E diz para ela assim, eu não vou te decepcionar. Isso é maravilhoso. Você não vai decepcionar as pessoas que estão próximas a você, porque você foi chamado para ser uma geração que vai marcar a vida das pessoas. Então quando o pai entrega a porção dobrada a Ana, sabe o que significa Ana? Graça. É para dizer, ele diz o seguinte, ou agraciada, gere filhos que marquem uma geração. Ou igreja, gere filhos que marquem uma geração. Homem, mulher, gere atitude, comportamento, comprometimento, um alto nível de fidelidade, porque a sua fidelidade vai marcar essa geração, até que Samuel, ou seja, o nome do Senhor, cresça, nasça em nosso meio, em nome de Jesus. Nós somos chamados para isso. Nosso problema não é a ausência de filhos. Filhos tem, o Deus criou, Eucana tinha filhos. Nosso problema são filhos de relevância. Mas talvez você até hoje não conseguiu ainda ser esse homem, essa mulher de relevância. Mas em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje você vai conseguir ser esse homem, essa mulher de relevância. Ou então você vai melhorar e vai continuar nesse caminho que você já tem conseguido conquistar na sua vida. Se você parar para olhar para trás,
Só você sabe o tanto de coisa que você já enfrentou e já venceu. Só você sabe o tanto de vitória que você já teve. Só você sabe disso. Só você sabe que só um milagre do Senhor para te colocar hoje, ouvindo a palavra de Deus. Só você sabe disso. E Deus sabe disso também. E é por isso que eu digo, continue crescendo. Porque se essa geração precisa de homens e mulheres de relevância, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Terceiro elemento que marca Ana, agora já é um elemento extremamente fundamental, que é a oração de Ana. Você já deve ter ouvido muito falar sobre a oração de Ana. Então, uma geração desacreditada só tem um meio de gerar filhos, é através da oração. A oração é o nosso relacionamento próximo com o Senhor. Quem ora, ele diz a quem ele direciona a sua oração: eu dependo do Senhor. Quem ora manifesta dependência. Então, quando nós oramos, é para dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Tem gente que às vezes fica se perguntando: o que eu vou ficar fazendo esse tempo todo aqui de joelho? Você vai ficar fazendo o tempo todo aí de joelho, orando na sua casa, é dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo da Tua presença na minha vida. E enquanto você ora naquele lugar de dependência, você está dizendo para o Senhor que se não for Ele na sua vida, você não consegue fazer nada. E nós estamos aqui para dizer exatamente isso. Que sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E quando Ana faz a sua oração, no versículo 9, a Bíblia ensina assim para a gente: depois de terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ana se levantou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito, e dizendo: fiz um voto ao Senhor dos exércitos. Se atentares benignamente para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e deres um filho varão, e eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha nunca passará sobre a sua cabeça. Amém? Então o que Ana vai fazer? Ela vai fazer um voto ao Senhor. O que é um voto? Um voto é uma oferta. Fique tranquilo, não vou pedir oferta de novo. Já falamos. Estou dizendo para você o seguinte, que o voto é quando eu entrego parte de mim para o Senhor. Algo de mim para o Senhor. Algo que está na minha vida. É dizer assim: Senhor, sabe essa área da minha vida aqui? Sabe esse lugar aqui? Que eu agia sempre do jeito que eu gostaria de agir? Que eu tinha como um sonho para mim? Então, eu estou entregando hoje para o Senhor. Como uma oferta. Estou fazendo um voto ao Senhor. Então a oferta é quando eu decido entregar algo. E eu não me livro do compromisso até cumprir o que eu falei. Você já se entregou para o Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Será que você teria coragem de votar, entregar a tua vida a Ele? Totalmente a Ele? E dizer: Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser. E fazer um compromisso com Ele por toda a sua vida? Ana fez um voto. Se queremos marcar a nossa geração e ser relevante para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos familiares, ser bênção na vida deles, só tem um jeito: é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai deixar claro para a gente que ela resolve entregar Samuel. E a Bíblia diz: por todos os dias da vida. E por que ela faz isso? Porque Ana, ela não estava disposta a retroceder. Aqui é a grande chave de tudo. Porque o povo de Israel vivia em quê? Em altos e baixos. Ora eu estou com o Senhor, ora eu não estou. Ora eu caminho com o Senhor, ora eu não caminho mais. Ora eu avanço, ora eu retrocedo. Quando Ana diz: por todos os dias eu entregarei ao Senhor, Ana está tomando uma decisão. Ana igual geração. Ela está tomando uma decisão dizendo o seguinte: olha só, eu não vou retroceder mais na minha palavra. Era isso que aquela geração precisava entender e aprender. Não retroceder mais na sua palavra. Ana, ela vem preparada pelo Senhor, estéril, permitido, o Senhor permite que ela passe por isso, justamente para que ela entendesse uma coisa: eu preciso fazer um voto por todos os dias da vida e não voltar mais atrás.
Eu não posso mais desistir, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais viver numa gangorra espiritual. Eu tenho que apontar para o alto e continuar o meu caminho até chegar aquele dia que Ele virá para buscar a sua igreja e dirá: vinde benditos de meu Pai para o lugar que vos tenho preparado. Apontar para o alto e avançar e nunca mais voltar atrás. Aleluias. O Espírito Santo está falando com você na sua casa, eu sei disso aqui nesse lugar. Eu sinto isso. O Espírito Santo está dizendo para você o seguinte: eu estou tentando te ensinar há muito tempo a não voltar mais atrás na sua vida. E até quando é que você vai agir como uma geração dos juízes? Que os juízes de vez em quando precisavam se levantar para tentar arrumar as coisas. Até quando vai precisar o tempo todo de vir outras pessoas para tentar arrumar a tua casa? Quantas igrejas você vai precisar passar para tentar arrumar a tua casa? Quantos pastores você vai precisar ter? Quantos líderes você vai precisar ter? Você precisa tomar uma decisão de uma vez por todas e dizer: eu serei fiel ao Senhor, eu caminharei com Ele, eu andarei ao seu lado, eu servirei a Ele, não vou mais voltar atrás, eu vou entregar a Ele até o meu sonho, até o meu filho que eu tanto quero. Ana aqui, ela tem atitude, sabe de quem? Abraão. Ele não poderia ser o pai da fé se ele não tivesse tomado seu filho e levado para sacrificar. Ele só foi o pai da fé por causa disso. Então, a geração passada vivia na instabilidade, mas Ana é a figura da geração que precisa mudar de nível. Ela precisa entrar no nível do comprometimento. Eu não irei retroceder mais. Aí sabe o que acontece na Bíblia? O versículo 12 até o versículo 17 conta a história que quando a Ana estava ali orando, ele olhou, o sacerdote, quando ele olhou para a Ana que estava ali orando, ele achou que ela estava embriagada, ele achou que ela estava bêbada. E quando ele falou com ela: estás embriagada a essa hora? Ela disse: não, eu sou uma mulher amargurada. Ela explica a história dela, explica a situação dela. E quando ele desconfiou que ela estava embriagada, eu aprendo uma coisa aqui com isso: que ele é a figura de autoridade. Ele era o sacerdote, era a figura da autoridade ali. E muitas vezes nós podemos na nossa vida lidar com autoridades espirituais que estão com um discernimento espiritual e até circunstancial retardado. O discernimento não consegue acompanhar o que Deus está querendo fazer. Talvez sua autoridade espiritual, o discernimento não esteja acompanhando ainda. Talvez a situação circunstancial, a sua autoridade não consiga perceber o que está acontecendo ainda. Mas sabe de uma coisa? O nascimento de Samuel, ele teve como elemento fundamental a bênção da autoridade constituída por aquele tempo. Porque no versículo 17 diz: Eli então lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste. O que Eli está fazendo? A autoridade estava meio perdida naquele tempo, que a gente vai aprender na próxima palavra que foi ministrada. Ele vai mostrar ali, mesmo com uma autoridade, com discernimento um pouco falho em algum momento, ele vai liberar a bênção. E aquela bênção é mais um elemento que possibilita que aquela geração seja transformada, que Ana seja transformada e de estéril seja feito um lugar agora fértil. Então ele é importante nesse momento. É por isso que eu digo para você: a sua autoridade espiritual, ela é importante na sua vida. Quando ela levanta a mão é para te abençoar, aceite essa bênção do Senhor. Quando ela fala para você, você tem que entender essa direção de Deus para a sua vida também. A gente não está discutindo aqui unção, circunstância, compreensão de visão espiritual, de revelação, não discutindo nada disso. Tem autoridade constituída, se tem autoridade constituída, reside na mão dela, na palavra dela, uma bênção sobre você. Eu nunca faria nada sem a bênção do meu bispo, sem a bênção das pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. E você precisa entender também que vai abençoar você muito se você reconhecer a autoridade. Reconheça autoridades espirituais, mas reconheça a autoridade também dentro da sua casa. Reconheça a autoridade dos seus pais. Reconheça a autoridade familiar. A palavra de Deus ensina pra gente: Deus fez um homem como cabeça do lar. Reconheça a autoridade também, que isso vai abençoar a sua vida também. Você, mulher, você é grande auxiliador, o seu papel é fundamental e ninguém pode tomar isso.
Só você tem muito discernimento que vai trazer a direção certa para a cabeça de um homem. Mas compreender papel é fundamental para a nossa vida. Ana sabia do papel fundamental que ele tinha. O papel dentro do ambiente de trabalho, o papel de submissão, de respeito, tudo isso é fundamental e tudo isso abençoa a nossa vida também. E você foi chamado, assim como eu, para poder abençoar a vida de muitas pessoas. E olha o que diz o versículo 18. Ela diz: que tu me estimes. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, o seu rosto já não estava triste. Em algumas traduções diz que o semblante dela havia mudado. Interessante notar isso. O filho já tinha nascido? Não, obviamente. Mas o semblante dela havia mudado. E por que o semblante dela havia mudado? Porque ela recebe agora, ela caminha na linha correta. E nessa linha que ela caminha, no último momento ela recebe a palavra de autoridade sobre a sua vida. Um elemento principal. Mais um dos elementos. Mas um elemento fundamental, melhor dizendo. E quando ela recebe aquela palavra, ela sai alegre e feliz, porque ela reconhece a autoridade. E por que agora ela não está triste como estava antes e amargurada? Porque ela acreditou naquela palavra. E talvez você nem me conhece. Você nunca me viu, nunca viu mais barba mais feia, mais bonita. Mas eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida também. Eu queria declarar sobre você em nome de Jesus Cristo, você que me ouve, você que me conhece, você que não me conhece, que você vai sair em nome de Jesus Cristo desse culto online, dessa transmissão, dessa mensagem, dessa gravação. Você vai sair com um semblante transformado. Porque você vai sair, vai se levantar desse lugar hoje, acreditando que Deus tem uma promessa muito grande para a sua vida. E Ele depende do seu comprometimento para realizar algumas coisas em você. Ele está esperando que você se levante, que você aceite e que você seja aquele que vai dizer: Senhor, se quiser transformar essa geração e fazer uma geração nova, pode contar comigo. Crê nisso, amém? Para encerrar, a Bíblia deixa claro para a gente que Samuel nasceu, a promessa se cumpriu. Ana gerou um filho que marcaria a geração, e não perdeu Samuel, mas entregou como um ato. E depois, de ano em ano, Ana subia para adorar em Jerusalém. E sabe o que acontecia? Ele a abençoava. Toda vez que ela voltava, tinha um filho novo. Toda vez que ela voltava, nascia um filho novo. Ela teve filhos e filhas depois da bênção de Eli. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que toda vez que você entrega algo para Ele, a bênção dele sobre a sua vida multiplica tudo aquilo que você entregou. O que você tem para entregar para Ele? O que você tem para apresentar para Ele? Qual é a tua oferta? Ele está dizendo para você que Ele vai multiplicar tudo isso na sua vida também. Você é amado do Senhor. Você foi chamado para marcar a vida de pessoas. Você foi chamado para ser um filho relevante. Então, se você quiser, você vai ficar de pé aí agora na sua casa. O Ministério Louvor vai vir aqui à frente para poder me ajudar. Você vai se colocar de pé aí na sua casa agora. Você vai apagar a luz para você ficar mais à vontade na sua casa. Deixa só esse aparelho ligado. Fecha teus olhos. Pastor, eu posso me ajoelhar? Pode. Eu sei que tinha alguém pensando nisso aí em casa. Então se ajoelhe se quiser. Fique de pé. Que nós vamos orar e reconhecer a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos orar para fazer um compromisso com o Senhor. Porque a geração instável, ela não prevalecerá mais. Mas vai permanecer agora uma geração comprometida. Uma geração estável. Então eu te convido a colocar a tua mão no seu coração. Enquanto o louvor for ministrado, você vai apresentando a sua vida diante dele. E logo depois, durante o louvor, eu vou orar pedindo a bênção do Senhor sobre você. Senhor Deus, quero colocar, Senhor, essa vida agora diante de Ti, esse coração, essa pessoa, Senhor, que gostaria tanto de produzir mais, gostaria tanto, Senhor, de conseguir ser mais estável na sua vida, que gostaria, Senhor, de iniciar uma caminhada, ou de continuar a caminhada, Senhor, e não desistir mais, não cair mais. Não desistir por causa de uma enfermidade, não desistir por causa de um problema financeiro, não desistir, Senhor, por causa de um problema de relacionamento, Senhor, mas tentar acertar tudo em Ti. Senhor Deus, a Tua palavra chega ao nosso coração justamente, Senhor, para que nós entendamos que somos chamados a ser uma nova geração em Ti.
E nós queremos ser essa geração de homens e mulheres fiéis, comprometidos com a tua palavra e com o teu reino. Toque na vida do teu filho nessa hora. Toque, Senhor, em cada coração. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que a nossa vida é do Senhor. Nós fazemos, Senhor, um compromisso contigo nessa hora e declaramos que a nossa vida é tua. Se você tiver coragem, faça esse compromisso comigo agora, se você me ouve, e repete comigo essa oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu me comprometo a andar contigo por todos os dias da minha vida e não retroceder jamais. Obrigado, porque o Senhor me ama e existe sobre a minha vida dupla porção. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero também dizer para você que está aí na sua casa agora, talvez você não tenha ainda entregado a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você esteja desviado. Você tem a oportunidade agora de voltar para o Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas estão perto de você, se você está sozinho, mas se você quiser aceitar a Jesus, e se você tiver vergonha quando tem muita gente, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Você na sua casa agora, você vai levantar a sua mão para o Senhor, vai fechar os seus olhos e eu vou orar com você. Senhor Jesus, receba a vida desse teu filho, dessa tua filha, Senhor, na tua presença. Que o nome dela, Senhor, seja guardado contigo. Toda arma do maligno contra ele, Senhor, já repreendida em nome de Jesus. Já não vale mais nenhum encantamento, nenhuma seta de Satanás sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse coração. O coração está aberto para voltar para ti, para te aceitar e te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Senhor, eu tenho certeza que existe uma grande alegria no céu nessa hora. Festa, porque tem casas com vidas se entregando a ti. Receba esse coração. Que o nome dele seja guardado, escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e de lá jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você quiser o nosso contato, você aceitou a Jesus, voltou para Jesus, conhece alguém da Igreja Metodista em Vilar Novo, você manda uma mensagem para uma pessoa e diz: olha, eu bem aceitei a Jesus, eu bem voltei, eu estou na minha casa. Eles vão te incluir numa célula, num grupo de WhatsApp de uma célula, para que você também receba informações, ministrações que vão continuar acontecendo. Se você pertence a alguma outra igreja metodista, ou era de alguma igreja metodista, ou conhece alguém de outra igreja, procure um membro dessa igreja, se é mais perto da sua casa, e mande uma mensagem para ele e fale assim: eu aceitei a Jesus, e eu quero agora fazer parte de uma célula também. Se você não conhece nenhuma igreja metodista, mas conhece alguém de uma outra igreja, procure essa pessoa e fala para ela: me ajuda a caminhar com o Senhor, porque eu aceitei a Jesus num culto online. E aí você vai lá e serve a Jesus naquele lugar. Se você quiser também mandar uma mensagem para a gente, você pode mandar uma mensagem. O Facebook da Igreja Metodista de Vilar Novo, ele vai ficar também nesse vídeo. E aí você manda uma mensagem que vai ter alguém ali para poder pegar o seu contato, seu telefone, e conversar com você e encaminhar você. Amém? Eu também quero dar um aviso para você. Nós, da Igreja Metodista de Vilar Novo, nós estamos trabalhando com um projeto chamado Casas de Paz. Esse projeto é do pastor Danilo Figueira, um projeto abençoadíssimo, onde nós podemos ficar 7 semanas na sua casa. Aí você pergunta para mim: mas pastor, como é que você vai ficar 7 semanas na minha casa? Alguém da igreja, você não pode sair da casa da gente para ir para algum lugar. Nós estamos orando para que esse período especial ele passe o mais rápido possível. Você vai receber 7 ministrações para que a sua casa se torne uma casa de paz. Nós enviamos 2 irmãos da igreja, ou 2 irmãs, ou um casal, conforme o contexto da sua casa. E aí, quando nós enviarmos essa pessoa para a sua casa, vão ministrar essas lições sobre você e vão abençoar a sua vida. Então, a nossa ideia é conseguir chegar na sua casa. Então, se você quer receber uma casa de paz da Igreja Metodista Vilar Novo, também você vai mandar uma mensagem aí para o Facebook que está na sua tela. E aí você vai dizer: eu quero uma casa de paz. E aí vão entrar em contato com você e vão te explicar como vai ser o procedimento.
O nosso projeto inicial era começarmos as casas de paz na segunda semana de abril. Se tudo der certo, nós vamos começar na segunda semana de abril. Mas não seremos irresponsáveis de começar antes do tempo. Mas queremos começar nesse período. Se não conseguirmos começar, nós vamos buscar uma outra alternativa. Talvez até uma videoconferência de casa de paz na sua casa seja uma opção também. Mas se você quiser receber, você que não é convertido, ou acabou de se converter, você que não é batizado, você que é desviado, a sua família quer receber, nos procure. A nossa intenção é que a palavra do Senhor chegue na sua casa e na sua família. Nos procure, que nós temos certeza que Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre você. Nós agradecemos a você que ficou até agora conosco, que o Senhor possa abençoar e multiplicar essa palavra no seu coração. Na terça-feira, você vai acessar de novo o YouTube aí, nosso canal da Igreja Metodista Vilar Novo. Às 19h30 vai ser a outra mensagem ministrada ao seu coração, a sequência dessa palavra, a sequência dessa série de ministrações. E você vai continuar entendendo qual é o caminho para ser uma nova geração, para ser uma nova pessoa e tocando pessoas ao seu lado, ser de fato uma nova geração que vai impactar muitas vidas e muitas pessoas. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Eu quero orar com você para poder encerrar esse momento. Senhor Deus, obrigado por cada vida, cada família que esteve conosco até agora nesse momento, por cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que está aqui nesse lugar, cada pessoa que esteve na estrutura desse culto. Nós queremos te louvar, Senhor, e entregar cada uma dessas vidas em tuas mãos. Queremos entregar também, Senhor, nossas autoridades em tuas mãos da área da saúde, para que o Senhor dê sabedoria, nossas autoridades políticas, que o Senhor dê sabedoria nesse momento para tomar as melhores decisões para nosso povo, em nome de Jesus. Que a tua bênção repouse sobre cada vida. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Na sua casa você pode aplaudir ao Senhor e engrandecer o nome dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.